Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, veja se você está de pé, abre sua Bíblia. Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis. Glória a Jesus. Segundo Reis, capítulo 5. Vamos fazer menção à palavra do Senhor para que você possa tomar o seu assento. Epa, Deus abençoe. Segundo livro dos Reis, capítulo número 5. Glória a Jesus. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento, Deus, auxílios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Podeis tomar seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje o culto de Santa Ceia, e nós já agradecemos ao Senhor, já louvamos ao Senhor, e a partir desse momento eu creio que Deus ele vai falar algo em nossos corações acerca da sua palavra, que vai dizer nesta noite do homem que tinha muito valor diante daquele povo a qual ele conduzia. Era um homem que ele era chefe, louvado seja Deus, de um exército, e agradava muito ao seu Senhor. E nos dias de hoje, meus irmãos, nós vemos que ainda há muitos homens valorosos diante de Deus, nas igrejas inclusive, mas como a palavra do Senhor diz, leproso. E a lepra, meus irmãos, nos dias de hoje é considerado pelo pecado que cerca o povo de Deus tão de perto. E este pecado fala que faz divisão entre vós e o vosso Deus. E nesta noite, como é uma noite de renovarmos as nossas alianças, também é uma noite de conserto. Quem sabe nós saímos da nossa casa com o nosso coração entristecido, quem sabe magoado, meu pastor, com alguma coisa, quem sabe alguma peleja, alguma luta, e nos fez chegar neste lugar com o nosso coração revoltado. Mas nesta noite é uma noite de nós aquebrantar o nosso coração, tirar as mazelas, as arestas, para que o nosso Deus veja algo diferente em nós, para que não comemos o pão e bebemos o suco, louvado seja Deus, como o apóstolo Paulo diz, para a nossa própria condenação, mas que este ato venha trazer vida, venha trazer saúde, venha trazer para nós esperança. Louvado seja Deus, de um dia nós estamos diante de Deus e eles vão chamar pelo nosso nome. Diante disso, meus irmãos, nós vemos a humildade, onde a palavra do Senhor vai nos dar uma lição nesta noite, dizendo que Naamã, depois de uma batalha, a qual ele foi vitorioso, onde a palavra vai dizer que ele invadiu uma cidade, destruiu tudo aquilo, e levou como despojo uma menina para ser escrava. O que me chama a atenção, meus irmãos, não é o ato de Naamã, mas a humildade dessa menina. Porque quem sabe se fosse eu tendo a minha cidade saqueada, louvado seja Deus, tendo os meus pais mortos, eu levado a ser escravo, eu queria também a morte desse moço. Mas observe que ela diz: olha, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e este lhe restauraria da sua lepra. Já pensou, meus irmãos, se fosse você e eu? Será que nós teríamos essa capacidade de olhar para alguém que destruiu
tomara se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Agora observe, meus irmãos, que Naamã, ele chegando na casa de Eliseu, o profeta de Deus, que estava em Samaria, ele esperava que o profeta saísse de lá, estendesse a sua mão, colocasse sobre a sua enfermidade e ele fosse sarado, porque ele era um homem de grande importância, porque ele mandava e as pessoas obedeciam. Pensava ele que haveria algum privilégio por conta disso, mas as coisas que vêm do alto não vêm sobre privilégio, vem sobre o nosso mérito, vem sobre o nosso merecimento. Agora olha o que é que eu mereço. Se eu for olhar para mim mesmo, eu vou dizer: não mereço nada. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, e nesta noite Ele vai nos dar a oportunidade de nós fazermos um conserto para conosco mesmo. Talvez você diz assim: olha, está tudo bem com os meus irmãos, não tenho nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, mas eu pergunto: como está lá em casa? Como está com os nossos vizinhos? Como está com os nossos companheiros de trabalho? Será que eu tenho humildade lá no meu trabalho? Será que lá no meu trabalho alguém olha para mim e diz: olha, esse verdadeiramente é um servo do Senhor? Porque as suas atitudes diferentes, o seu modo de agir é diferente. Meus irmãos, observe a Pedro, mesmo negando a Jesus, mesmo estando fora dos caminhos, mesmo estando no meio dos ímpios, alguém olhava para ele: ei, você se parece com Jesus. E ele negava dizendo: eu não. Quando Jesus lançou para ele uma profecia: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ou seja, aquele homem, ele estava no meio de um povo iníquo, mas era reconhecido pelo seu jeito. É assim que o povo de Deus tem que ser reconhecido pelas suas atitudes, pelo jeito de falar. Louvado seja Deus, eu não vim de lá do outro lado da montanha para chegar aqui, meu pastor, e fazer crente pular e se alegrar e dar risada. Não. Eu vim aqui para dizer que esta é a oportunidade de nós nos consertarmos. Essa é a oportunidade de nós pegarmos o pão e pegar o cálice do Senhor e nós fazermos com ele uma nova aliança, para que assim, meu pastor, nós tenhamos saúde espiritual. E ali o homem de Deus saiu da sua tenda. Aliás, ele nem saiu, ele mandou um recado e disse: olha, fala com ele que vá, mergulhe 3 vezes no Rio Jordão. Meus irmãos, era o rio mais imundo daquela região, águas barrentas. E ele disse: olha, por acaso não há águas limpas em outros rios, em Abana e Papá? Ele queria algo que estivesse acima da altura dele. Mas em 1 Coríntios 1:27 vai dizer que Deus, Ele usa as coisas loucas das vidas para confundir as sábias. Deus queria agir na vida daquele homem através de algo que talvez ele dissesse: aí eu não vou entrar. E ali estava, meus irmãos, um milagre, um dos maiores milagres que o Senhor restaurara instantaneamente na vida daquele moço. E ali ele vai, e a gente vê mais um ato de humildade. Alguém que era o seu servo dizia assim: olha, meu pai, por acaso se o profeta te pedisse coisas maiores, tu não faria? O que seria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? E agora começa o processo de Naamã, meu pastor, a mergulhar naquele rio. Eu imagino que cada vez que ele mergulhava, alguma coisa ele tinha que deixar naquele rio. Imagine nos dias de hoje, nós mergulhando nessas águas. Cada vez que nós mergulharmos, nós vamos deixar, louvado seja Deus, algo que nos impede de aproximarmos de Deus. Cada vez que nós mergulharmos nesta água, nós vamos dar a Deus para aquilo que nos impede de ser elevado a um nível maior na presença de Deus, porque muitas vezes nós estamos rastejando e estamos contentes ainda com isso, porque mesmo rastejando estamos na presença do Senhor. Mas nesta noite, meus irmãos, nós vamos participar de um ato
Louvado seja Deus, um alto grandioso na história do cristianismo, onde nós vamos ter saúde se nós fizermos verdadeiramente como o Senhor quer que nós façamos. Louvado seja Deus, vamos começar a mergulhar agora e deixar em um desses mergulhos a nossa prática pecaminosa. Vamos deixar em um desses mergulhos a nossa falta de perdão, porque muitas vezes somos humildes, muito humildes para receber o perdão, mas nós não somos humildes o suficiente para perdoar. E vamos dizer, meu pastor, olha, o presbítero Luciano não merece o perdão. Está certinho. De fato, ele não merece mesmo, porque o perdão não é para os bonzinhos, o perdão é para aqueles que não merecem. O perdão é para aquele que pega e diz: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu careço da tua misericórdia sobre a minha vida, eu careço desse perdão do Senhor todos os dias, porque a minha natureza é pecaminosa, a minha natureza pede para alimentar a carne todos os dias, e por mais que eu lute contra isso, é mais forte do que eu. É como o nosso irmão diz, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu faço todos os dias. E quando eu vejo, já estou fazendo, meu pastor. Quando eu vejo, eu já estou de novo fazendo. Está em mim isso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria da igreja do Senhor. Então nesta noite começamos a examinarmos, até mesmo antes da palavra que antecede esse ato de renovar a aliança. Vamos fazer uma retrospectiva do nosso eu, do nosso dia, da nossa semana. Vamos ver o que eu fiz há uma semana, há um dia. O que eu fiz hoje? O que eu fiz para o Senhor? O que eu fiz para merecer a misericórdia do Senhor? Os olhos do Senhor estão como chama de fogo. E quantas vezes fazemos algo considerado a nossa opinião pequena e dizemos: não vai dar nada, isso aqui não vai dar nada, Deus não está nem vendo. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ouviu e viu a oração de Jonas no bucho do peixe, lá no fundo do mar. Não tem lugar onde nós estejamos que Deus não possa contemplar a nossa vida. E hoje Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, não uma palavra prazerosa, mas uma palavra que traz mudança, uma palavra que vai agora tirar a lepra, a enfermidade espiritual. Meus irmãos, no livro de Mateus capítulo 8, vai dizer que Jesus descia do monte. Eu posso até imaginar o som que Jesus descia. Meus irmãos, às vezes eu fico lendo a palavra do Senhor, eu fico imaginando como é, presbítero Emanuel, ouvir Jesus pregar. Já imaginou? Como foi aquela pregação que antecedeu a multiplicação de peixe e pão, onde Jesus pregara por horas, por dias, e o povo nem ia embora, de tão prazer que o povo tinha de ouvir Jesus falar. Aí Jesus estava descendo aquele monte, depois de ter um diálogo com o Pai, e se apresenta um leproso diante dele e diz: Jesus, se tu quiser, pode me tornar limpo. Aí Jesus disse assim: quero ser limpo. Aleluia. Meus irmãos, observe que aqui não há mais sacrifício. Não é mandado aquele moço ir mergulhar em rio algum, porque o pressuposto pelo pecado daquele homem já estava em frente dele, falando com ele, e dando a ele a libertação daquela situação que ele vivia. Então ele não foi necessário ele ir a rio algum, nem fazer sacrifício algum, porque o sacrifício vivo estava diante dele, e o nome dele é Jesus de Nazaré, e ele está nesta noite neste lugar.
nesse lugar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Lá no Antigo Testamento, para encobrir pecados, era necessário sacrificar o animal, derramar o sangue do animal, para que os pecados fossem encobertos, não era perdoado. Mas agora, meus irmãos, o sacrifício vivo era Jesus, e Ele veio derramar o seu sangue, não para encobrir pecados, mas para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Imagine o sacrifício de Jesus no caminho do Gólgota. Imagine Jesus caminhando, carregando aquela cruz pesada. O peso daquela cruz era o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Louvado seja Deus. Mas ele caminhou. A palavra de Deus vai dizer que em uma oração Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E houve silêncio como resposta. Muitas vezes nos dias de hoje, nós ouvimos sim o tempo todo, mas quando ouvimos um não, nós começamos a irar em nosso coração, começamos a dizer que a pessoa não gosta da gente, começamos a dizer que a pessoa tem mágoa. Mas Jesus, depois de tanto sacrifício que passou, ele ouviu um silêncio que traduzido era um não de Deus para ele. E ele disse: olha Pai, todavia faz a tua vontade e não a minha vontade. E Jesus, irmão, foi ali cumprir o que ele veio para cumprir. Quando a palavra do Senhor vai dizer que ele veio para os seus e os seus não o receberam, quando aqueles que eram para acolher, aqueles sacerdotes, doutores da lei, escribas, fariseus, quando eles estavam naquela empolgação de dizer: olha, solte Barrabás e sacrifica Jesus, louvado seja Deus. É porque Jesus era o sacrifício daquela época. Louvado seja Deus. Se os seus o recebessem e acolhessem, então esse sacrifício não seria sacrifício, seria fácil. Jesus não teve nenhum benefício nessa terra, mas ele teve tudo que era para mim e para você, toda a maldição que era para nós. Mas ainda nos dias de hoje, meus pastores, ainda somos acometidos dessa lepra chamada pecado. Só que dessa vez o Senhor não vai descer mais para sofrer no nosso lugar. Jesus não virá essa terra para sofrer no meu lugar e no seu lugar, e não vai morrer novamente por nós, não, meus irmãos. Ele já fez isso. Ele voltará nas nuvens e dirá assim: ó, vinde e benditos de meu Pai. Aleluia. Possui por herança tudo que está preparado desde a consumação do século. Então, meus irmãos, o tempo é esse, é hoje. O tempo não é amanhã. Não adianta eu querer fazer planos para amanhã. Eu vou dar uma notícia para essa igreja: o amanhã ainda não existe. Enquanto você vive hoje, Deus está preparando o amanhã. E eu pergunto: será que nós estamos inclusos no amanhã de Deus? Será que hoje não seria a nossa última chance? Meu Deus, de nós olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, verdadeiramente eu te amo. Jesus, verdadeiramente eu quero estar contigo. Jesus, eu vou participar do teu corpo, do teu sangue, vou renovar a minha aliança, porque eu quero morar no céu. Eu costumo dizer sempre, meus irmãos, que Deus não vai levar qualquer um para morar com Ele, não. Deus não vai levar desconhecido para morar com Ele. Deus vai levar aqueles que é lavado e remidos, a qual Jesus disse assim: olha, sereis os meus amigos. Não será mais servo, porque eles não sabem o que fazem. Serão meus amigos. Então são esses amigos de Deus que vai morar na glória.
Louvado seja Deus, são esses amigos de Deus que vai possuir por herança. Louvado seja Deus, o que Jesus disse que ia preparar e voltaria para buscar o seu povo. Um povo que não é deste lugar. Um povo que está de passagem deste lugar, mas dependendo da passagem deste lugar, não vai sair deste lugar. A palavra do Senhor vai dizer para não acumularmos o tesouro nessa terra, porque o ladrão mina e rouba, mas acumuleis tesouro no céu. Então a nossa estadia neste lugar é para nós acumularmos, sim, não aqui nessa terra, mas no céu, diante do Pai. Louvado seja Deus, um merecimento para estar do lado dele. E esse merecimento, meus irmãos, é um ensaio. É um ensaio ao qual você faz aqui nessa terra durante a sua vida. Ensaiar uma vida que você vai viver lá no céu. Quando vai se consagrar um obreiro, não vai consagrar para ele exercer o chamado, não. Vai consagrar para ele continuar fazendo o que ele já faz. Então ninguém vai ser consagrado ao presbitério se ainda ele não tem condição de fazer. Vai consagrar porque ele já tem condição de fazer. Ninguém vai ser promovido ao céu se não já vive uma vida de céu aqui na terra. É por isso que diz, meus irmãos, que é mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. O rico é aquele que tem amor pelo seu dinheiro. Mesma coisa, meus irmãos, é você enfrentar a porta estreita que vai te conduzir ao céu. E eu digo mais, que esta porta estreita não é tão estreita. É uma porta que é adequada a você, apenas a você. Mas ela se torna estreita quando nós acumulamos para si bagagens que vai nos tornar pesados, que vai nos impedir de subir ao céu, porque ninguém vai ser puxado, pegado, não. Nós vamos ter que ter força para subir onde Jesus está. Ele vai apenas chamar: vinde benditos de meu Pai. Agora, se eu estiver enraizado nessa terra, eu não vou conseguir sair dessa terra para encontrar com o meu Senhor. Por isso é necessário, meus irmãos, que nós renunciamos todos os dias a nossa vida de pecado. É necessário que nós renunciamos todos os dias o prazer que este mundo quer nos dar, quer nos fazer descer na nossa garganta o tempo todo. Estamos numa época festiva mundana, em uma festa de carnaval. Quantas vidas não têm se perdido? Quantas pessoas hoje? Eu vi algo que me deixou estarrecido. Alguém entrevistando um pastor que estava no meio de uma folia de carnaval e perguntou, e aquele repórter perguntou para ele: crente pode estar nesse lugar? E ele respondeu: não só pode, como deve. O crente tem que estar nesse lugar para fazer a diferença. E eu pergunto: qual a diferença que nós vamos fazer no meio de uma folia mundana de carnaval? Uma vez, uma pessoa falou para mim, usando uma palavra da Bíblia, e disse assim: olha, eu vou nas biqueiras, eu vou me tornar como um deles para ganhar eles. Eu vou numa festa, eu vou dançar que é para eu ganhar eles. E eu pergunto: será que vai ganhar? Ou vai perder? São coisas, meus irmãos, que às vezes Deus não faz para a gente, não, Ele deixa nos fazer. São escolhas que Deus, Ele nos permite fazer, e Ele não põe o dedo dele no meio. E depois da nossa escolha, Ele vai colocar a mão dele, se a nossa escolha for por Ele. Observe a vida de Jonas. Ele desobedeceu. Deus tinha um chamado na vida daquele homem. Ele desobedeceu. Só que pela desobediência dele, ele precisou fazer uma escolha.
ou ele ia fazer o que Deus mandou, ou ele ia dar um tchau para tudo. E ele resolveu fazer a obra do Senhor. Então, meus irmãos, o conselho de hoje para a igreja: vamos fazer a obra do Senhor, vamos apregoar a palavra do Senhor. Certa vez Samuel disse para Saul que era melhor obedecer do que sacrificar, e essa palavra vale para os dias de hoje. Muitas vezes nós erramos, quebramos a cara, e depois é uma peleja para voltarmos ao nosso estado natural de servo de Deus. Mas nesta noite, esta igreja, louvado seja Deus, vai receber esta palavra em seu coração. E aqueles que estavam com o seu pensamento duvidoso, porque durante o dia aconteceu coisas que deixou seu coração triste, comece agora a liberar perdão se necessário for. Se for preciso abraçar o seu irmão, abrace. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso dizer: olha, eu errei, faça igual o filho pródigo. Pai, eu errei, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceite como um dos seus trabalhadores. E você vai ver que Deus vai renovar a aliança contigo. Ele vai dizer: olha, traga sandálias, traga anel, ponha no dedo dele, e o Senhor vai comemorar o seu retorno. Porque quantas vezes, meus irmãos, nós estamos na casa de Deus, mas estamos mais desviados do que alguém que está lá fora, porque estamos camuflados no meio do povo para não ser confundido com alguém que está lá fora. Mas o Senhor te conhece. O Senhor te conhece por dentro e por fora, igual o fabricante que fabrica um equipamento. E ali ele redige um manual para o usuário conhecer aquele equipamento. Nós somos criados por Deus. Então Deus, ele nos conhece por dentro. Cada célula que se movimenta no nosso organismo, Deus conhece. Aleluia. Cada pensamento Deus conhece. Então é muito perigoso quando o nosso pensamento está vagando por aí. Porque quantas vezes estamos na casa de Deus, o louvor está tocando, o povo está adorando, mas a nossa cabeça está lá fora, pensando no nosso trabalho, na nossa família, ou até mesmo em uma desavença. O nosso coração muitas vezes se encontra irado, e Deus está hoje, nesta noite, querendo fazer uma faxina no seu coração. Ouve o que ele diz lá no Apocalipse capítulo 3, ele diz: eis que estou à porta e bato. Nesta noite o Senhor quer entrar no seu coração e no meu coração. Ele quer fazer mudança para que você não participe para a sua própria condenação, mas você participe para que tenha vida. E esta vida seja em abundância para nós nesta noite, meus irmãos. Então vamos perseverar na obra do Senhor. Vamos continuar fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. Não vamos ser crente apenas dentro das quatro paredes, não. Vamos ser crente lá fora, lá no nosso trabalho. Deixe alguém olhar para você e dizer: olha, você é diferente. Você não fala como a gente fala. A sua fisionomia é diferente. Parece algo que eu não vejo há muito tempo, porque é assim, meus irmãos, que acontece muitas vezes. A pessoa olha para nós e vê paz, vê um semblante alegre em nós, não vê um semblante triste. Louvado seja Deus, mas vê em nós a alegria que o Espírito Santo deposita todos os dias na nossa vida, porque Ele está conosco, é a promessa de Jesus. Jesus disse que enviaria o Consolador para que estivesse conosco todos os dias até que Ele venha. E eu recebo essa promessa para a minha vida. Eu acredito que o Espírito Santo está em minha vida todos os dias. E eu acredito que o Espírito Santo está na vida de cada um dos irmãos nesta noite. É por isso que nesta noite nós vamos, sem mácula no nosso coração, fazer parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?
essa palavra do Senhor colocou no meu coração para nossas vidas nesta noite. Que o Senhor venha expressar melhor em cada vida, no nome de Jesus.